Todos acharam? Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem do seu poder, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Amém? Deus abençoe, pode sentar-se, fiquem à vontade e deixe sua Bíblia aberta. Queridos, o verso 1 começa dizendo que Deus falou muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nesses últimos dias tem falado por meio de Jesus, o Filho de Deus. Estudamos um pouco o versículo 1 no mês retrasado, até porque no mês passado demos uma parada em Hebreus para falar sobre os 3 porquinhos. Quem lembra? Pelo menos alguns ainda lembram, Aprendendo com os 3 porquinhos. E voltamos hoje a falar de Hebreus. A nossa ênfase é continuar falando de Jesus, porque a ênfase da carta aos Hebreus é a superioridade do Senhor Jesus em relação aos anjos, em relação a Moisés, em relação a Arão, em relação aos profetas e assim por diante. Então a nossa ênfase é Jesus. Em João 7, 37 e 38, o nosso Senhor Jesus disse o seguinte: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Aqui nós vemos uma promessa de vida plena, uma promessa de vida cheia do Espírito Santo. É uma promessa. Quem crê em Jesus, como diz a Escritura, o próprio Jesus disse, terá sua vida transformada, avivada, restaurada. Agora, o que a Escritura diz sobre Jesus? Ou melhor, o que Jesus disse acerca de si mesmo nas Escrituras? Qual é o conceito de Jesus acerca de si mesmo? Jesus disse que era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém iria ao Pai a não ser por Ele. Jesus disse isso. Ele disse que era um com o Pai. Ele disse que era a luz do mundo e que todo aquele que o seguisse não andaria em trevas. Ele disse que era a videira verdadeira e quem estivesse ligado nele daria muito fruto. Ele disse ainda que era o bom pastor, aquele bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Jesus disse que antes de Abraão existir, ele já existia. Ou seja, Abraão tinha vivido pelo menos 1.500, 2.000 anos antes de Jesus. E ele diz, olha, antes de Abraão já existia. Jesus disse também, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E mais, Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará alimento ou pastagens. E o texto que lemos no início, do versículo 1 a 3 de Hebreus, revela um pouco mais sobre quem é Jesus. Essa pessoa maravilhosa. Está viva, está conosco, morreu, ressuscitou, está à destra do Pai, mas está onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele. Quem é Jesus? Em primeiro lugar, Jesus é o legítimo herdeiro de Deus. Olha aí o versículo 2. A palavra diz, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Queridos, quando se fala de herdeiro ou herança, geralmente vem à nossa mente, dinheiro, títulos, casas, terras. Herdeiro, herança. Tem aqueles que sonham, tem um parente distante, vai deixar uma herança bem gorda, e esse parente distante nunca aparece. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele foi constituído herdeiro de todas as coisas. Porém, não é nesse sentido material que Jesus foi constituído herdeiro de todas as coisas. Não.
Até porque o Senhor Jesus, ele é o dono do ouro e da prata. Ele é um com o Pai, né? E criador dos céus e da terra. Ele é o dono do mundo. Dono do mundo. Portanto, a palavra herdeiro aqui indica que todas as coisas pertencem a Ele, inclusive a minha e a sua vida. Pois tudo que pertence por direito a Deus pertence a Jesus. Isso porque Jesus é a coroa, Jesus é o clímax e a consumação da história. Tudo pertence a Ele. Agora, a herança que Jesus recebeu tem a ver com a morte, a sua morte na cruz, em nosso lugar, e também com relação à sua ressurreição. Ou seja, o Filho recebeu como herança um nome sem igual, um nome que está acima de todo nome, um nome maravilhoso. Hebreus 1,4 vai dizer que o Filho de Deus herdou um nome superior ao nome dos anjos. Herdou com a sua morte, com a sua ressurreição. Então, essa é a herança. Porém, o mais lindo e glorioso é que essa herança de um nome majestoso foi perpetuada a todos que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Ele nos concedeu essa herança de usar o seu nome para ir ao Pai em nome dele, para orar pelo enfermo em nome dele, para pedir o batismo com o Espírito Santo em nome dele. O nome de Jesus foi dado à igreja. Romanos 8,17 diz que se somos filhos, então somos herdeiros, olha aí, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Portanto, já que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, podemos usufruir dessa bendita herança diariamente. Podemos usar em abundância esse nome que está acima de todo nome, e o nome é Jesus. E como diz a letra de um hino muito conhecido, o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. E diz mais a letra do hino, o nome de Jesus levanta os mortos, o nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Marcos 16, versículo 17 e 18, diz o seguinte para mim e para você, é uma promessa. Estes sinais acompanharão os que creem, os que creem em Jesus, os que creem que Ele ressuscitou, os que creem que Ele está vivo, aqueles que creem que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estes sinais seguirão a esses que creem. Quais sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa ou veneno mortal, não lhes fará dano nenhum, imporão as mãos sobre os doentes ou os enfermos, e estes ficarão curados. Portanto, queridos, podemos ver o sobrenatural diariamente em nossas vidas, para a glória de Deus, por intermédio desse glorioso nome que nos foi dado como herança. Filipenses 2, versículos 6 a 11, diz que, embora sendo Deus, se referindo a Jesus, Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou, o ressuscitou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse nome foi dado a mim e a você, para usar, não como uma varinha mágica, mas quanto mais comunhão você tiver com Deus, mais você terá autoridade, sim, para expulsar demônios, sim, para abençoar seu filho, sua filha, seu casamento em nome de Jesus, sim, por que não impor a mão sobre você mesmo e pedir a cura, repreender o mal em nome de Jesus? Nós cremos em milagres. Eu creio em milagres, queridos.
Eu vou contar um testemunho para a glória de Deus. Na semana passada, apareceu um caroço na minha língua, um caroço atípico. Eu tenho constantemente muitas aftas. Você sabe quando é uma afta, que dói. Só que esse caroço era no meio da língua, grande, incomodava e não tinha dor. E era uma cor estranha. E eu me lembrei na hora de um amigo que teve câncer de boca, a qual eu orei por ele há uns 10 anos atrás. E ele morreu de maneira bem trágica, muito rápida. E depois eu tive contato na mesma semana com esse caroço na boca. Há um pastor amigo meu falando sobre câncer de próstata. E ele falou do pai que morreu de câncer de boca. Então, tudo assim junto. Isso já me impressionou. Falei, não, em nome de Jesus, eu vou procurar um médico, sim. Mas eu vou procurar, em primeiro lugar, um médico dos médicos. Querido, eu ficava igual um maluco. Eu botava o dedo na boca, dirigindo, e ficava repreendendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu não aceito. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou aos médicos, sim. Eu não sou doido de negligenciar a medicina, não, queridos. Mas primeiro é Deus. Eu fui orando, repreendendo, colocando a mão, impondo. A Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos. E eu estava enfermo, então, por que não em mim mesmo? Crendo. No segundo dia, começou a diminuir. E sumiu. Amém? Glória a ti, Senhor. E eu falei: Senhor, eu vou testemunhar. Eu vou falar. E você fala assim: irmão, de repente sumiu porque tinha que sumir. Não sei. Eu fiz a minha parte, eu orei. Eu não sei o que tinha. Quem trabalha, quem é enfermeiro, né? Irmã Simone está ali, constantemente vê essas situações. E esse amigo falou: foi uma aftazinha mal curada do pai dele, e ela foi aumentando, e daqui a pouco, em 3 meses, o homem morreu. O nome de Jesus é poderoso, queridos. Segundo lugar, Jesus é o Criador do universo. Ainda aí no final do versículo 2, diz que Deus fez o universo por intermédio de Jesus Cristo. Assim está na tua Bíblia? Minha está assim. Em João 1,3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus e sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Colossenses 1:16 e 17 também afirma que, por meio de Jesus, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio de Jesus e para Jesus. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Olha que coisa linda. É uma bomba contra testemunho de Jeová. Textos como esse, que falam da divindade do Senhor. Aí eu pergunto: você crê realmente que Jesus é o Criador tanto dos céus como da terra? Como diz aí no versículo 16? Você crê? Eu creio. Será que temos noção do tamanho do universo criado por Jesus? Queridos, estima-se, mais ou menos, que o universo meça mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro e continua se expandindo a cada dia. Essa é a medida do universo criado por Jesus, pelo Pai, pelo Espírito Santo. Portanto, se ele aumenta a cada dia, é porque teve um início. E esse início, ou esse princípio, se encontra lá em Gênesis 1:1, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, o universo não é eterno como muitos pensavam. Só Deus é eterno. Só Deus é eterno. E mais, o universo não surgiu espontaneamente. E nem foi produto de uma evolução de milhões e milhões e milhões de anos. O universo foi criado e Jesus é o seu Criador. Foi criado e Jesus é o seu Criador. O físico brasileiro Adalto Lourenço, que morreu há poucos dias, ele dizia que é possível provar cientificamente que o universo não surgiu espontaneamente, mas que ele foi criado. Isso porque a natureza revela claramente uma criação.
A natureza demonstra conhecimento. A natureza demonstra sabedoria, planejamento, propósito, poder, glória e muitas outras características do Criador. Basta você ir num sacolão e ver a variedade de frutas. Meu irmão, fico encantado quando eu vejo ali caqui, melão, tangerina, tanta coisa diversificada. Tem que ter muita fé para ser ateu, gente. Tem que ter muita fé. Aí você vai lá, tem um alho, cebola, tempero, gente. Coisa maravilhosa. Tudo isso Deus criou, Jesus criou para nós. Quer ver como isso é verdade? Que tudo teve um propósito? Que a natureza criada por Deus demonstra sabedoria, planejamento e propósito? Você sabia que o morcego emite ondas sonoras para caçar insetos à noite? Ondas sonoras para caçar insetos à noite. Ele não enxerga. Ele produz um eco que vai até a sua caça e volta até ele. E através dessa ecolocalização, o morcego tem informações precisas sobre a distância e o tamanho da sua presa. Com essa informação, ele sabe se vale a pena ou não atacar. Se ele vai ter vantagem ou não. Se ele vai ganhar ou não. E eu pergunto, obra do acaso ou planejamento divino? Queridos, foi Jesus quem criou essa engenhosidade. Claro que ninguém, um bom senso quer ver um morcego, mas é algo maravilhoso. Seja um morcego, seja um rato, seja uma barata. Irmão, vê a estrutura de uma barata, gente. Eu sei que é nojento para muitos, mas se for ver os detalhes da perfeição, das pernas, tudo ali. Quer outro exemplo? As gaviotas, pelicanos e albatrozes, ele tem em seus organismos um sistema complexo de dessalinização. Que é isso? Dessalinização é um sistema que transforma a água salgada do mar em água potável. Os grandes transatlânticos em alto mar usam esse sistema, mas é um sistema bastante complexo, caríssimo, transformar a água salgada em água doce. Porém, essas aves que eu citei, criadas por Deus, bebem a água do mar. Essa água entra na corrente sanguínea e passa por duas glândulas que ficam abaixo dos olhos, chamadas de glândulas de sal, e ali é feita a filtragem. E essas glândulas separam o sal e aproveitam a água. Sem essas glândulas, esses pássaros que às vezes passam meses e meses em alto mar bebendo a água salgada e comendo peixe, morreriam. Obra do acaso? De uma explosão aleatória? Nada, queridos. Não, isso é obra de um Criador sábio, onipotente, engenhoso, tremendo, sábio ao extremo. Simples assim. E um outro detalhe, o vagalume. Quem aqui nunca viu um vagalume? Todos já viram um vagalume? Sabem do que eu estou falando? Tem gente que não sabe nem do que eu estou falando, que é raro ver um vagalume hoje em dia. Queridos, o vagalume é um inseto extremamente complexo. E, lamentavelmente, ele está em extinção, sabia? O vagalume está em extinção. Talvez daqui a algumas décadas ninguém vai saber do que eu estou falando. Pelo menos eu via muito na minha infância. Ultimamente eu não vejo. Muito tempo que eu não vejo. Quando criança, eu matava vagalume. Eu acho que fui a causa também da extinção. Eu pegava e esfregava ele na roupa para brilhar. É síndrome de Lúcifer, né? De querer brilhar. Não conhecia Jesus, tá, amados? Leva em conta isso. Esfregava ele e ficava com a roupa toda brilhando. E matava o bichinho, coitado. Amado, você sabia que o vagalume tem luz própria? Luz própria. Nem a lua tem esse privilégio. Nem a lua. A lua reflete a luz do sol. Mas o vagalume tem luz própria. E a luz emitida por ele é o resultado de uma reação química que ocorre entre duas substâncias presentes no corpo do inseto. As substâncias luciferina, tem nada a ver com Lúcifer, com o diabo, mas é uma substância, e o oxigênio. E o interessante, pasmem vocês, é que esses flashes de luzes são emitidos
com 3 propósitos. Esse pisca-pisca do vagalume. 3 propósitos. Primeiro, atrair as presas. Quando a presa vê aquilo piscar, começa a correr, a perseguir. Isso me faz lembrar até de uma historinha interessante de uma cobra que perseguia velozmente um vagalume. E o vagalume piscando e a cobra correndo atrás do bichinho. E chegou um determinado momento que o vagalume já não conseguia mais fugir da cobra, parou e falou: dona cobra, antes de você me comer, eu quero te fazer pelo menos 3 perguntas. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? E o vagalume e a serpente falaram: não, não faz. Eu fiz alguma coisa contra você para se me perseguir? E a cobra falou também: não. Então por que você está atrás de mim? Querendo me comer? É porque eu detesto ver você brilhar. Tem gente que é assim, né? Detesta ver o outro brilhar. Detesta ver o outro sendo usado por Deus. Só abrindo aí um parênteses, tá, queridos? Para descontrair. Então, qual o propósito desse pisca-pisca do vagalume? Primeiro, atrair as presas. Segundo, espantar os predadores. E o mais curioso é o terceiro: convidar os parceiros para namorar. Isso é lindo, né? Romântico. Uma história para ser contada no encontro de casais, né? Seria bem romântico. Seria tudo isso, queridos, obra do acaso? Seria o resultado de uma evolução de bilhões e bilhões de anos? Nada disso. Tudo isso foi feito pelas mãos do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele a quem amamos, adoramos e nos rendemos. Procure ver Jesus nas mínimas coisas, queridos. Num nascer do sol ou um pôr do sol. Ah, pastor, o sol nem nasce nem se põe, mas eu falo pelo que eu vejo. Não sou cientista. Até o próprio Adalto Lourenço, que é um cientista físico, ele sempre usava esse romantismo, ver o pôr do sol, mesmo sabendo que o sol não está se pondo. E mais, queridos, as leis da natureza também revelam um Criador. Revelam o movimento dos corpos celestes, como planetas, luas, estrelas, galáxias, grupos de galáxias, etc. Tudo isso é regido por leis. E onde há leis, também um legislador existe. E esse legislador é Deus, é o Senhor Jesus. Ele é o legislador. E o que falar também do francês Louis Pasteur, que em 1864 demonstrou que seres vivos provêm apenas de outros seres vivos. E isso através da reprodução. Sendo assim, a teoria da geração espontânea é uma falácia. A teoria que afirma que tudo que existe veio da matéria abiótica ou matéria morta é loucura, queridos. Morto não dá vida. Vida produz vida. Um Deus vivo gerou tudo que existe vivo. E para a glória dele. Portanto, um ser vivo, um ser eterno, onipotente, onipresente, onisciente, criou todas as coisas pela palavra do seu poder. E o mais impressionante é saber que Jesus é esse Criador, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. E Ele não é somente o Criador, mas também o nosso Senhor, o nosso Salvador. E por Sua palavra, o mundo veio a existir. Porém, na plenitude do tempo, Jesus tomou a forma humana e encarnou-se, tomou a forma humana. Ele engatinhou, aprendeu a falar, a andar, cresceu e morreu numa cruz em nosso lugar. E por causa dos nossos pecados. E mais, o mesmo Jesus que criou o universo com suas leis, o mesmo Jesus que é o nosso Salvador, Ele é aquele que ressuscitou dos mortos e um dia virá nos buscar para consumar o seu plano de salvação. Jesus está voltando. Volte para Ele antes, se houver alguém desviado aqui nessa noite. Em terceiro lugar, Jesus é o resplendor da glória de Deus. Veja aí no versículo 3, parte A. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Queridos, a palavra resplendor aqui, ou luz radiante, significa brilho intenso. Ou seja, Jesus é a radiação da glória de Deus, assim como o sol é a radiação da luz do sol. Ou melhor, Jesus é a própria glória de Deus. E da mesma forma como não se pode separar os raios do sol, também é impossível separar a glória de Jesus da natureza de Deus. Lá em João 8,12, Jesus disse
eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz verdadeira e nele não há treva alguma, ou seja, o brilho de Jesus é uma extensão da glória do Pai. Jesus irradia a luz da glória de Deus, e se somos de Cristo, somos filhos da luz, portanto, precisamos deixar a nossa luz brilhar. Se estivermos ligados a Ele, vamos brilhar, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Lá em Mateus 5, versículo 14 a 16, o Senhor Jesus disse assim: vocês são a luz do mundo, como se estivesse apontando para mim e para você. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Grande é a nossa responsabilidade. Temos iluminado ou escurecido? Eis a questão. Somos luz? Somos sal? Sal fora do saleiro ou sal dentro do saleiro? Luz com uma cumbuca tampando ou colocada no centro do trabalho ali como um holofote para iluminar as pessoas, para falar de Jesus, para dar um bom testemunho na dependência do Espírito Santo. Em quarto lugar, Jesus é a cópia de Deus. Veja aí no versículo 3, parte B. Vai acompanhando, queridos. Diz aí, ele é a expressa imagem de seu ser. Queridos, expressa imagem no grego, eu não falo grego, falo muito mal o português, mas segundo consta, no grego, essa palavra expressa imagem é caráter. De onde veio a nossa palavra em português? Caráter. E isso é interessante. Qual é o caráter de Deus? É Jesus. Quer saber como é Deus? Olhe para Jesus. Procura por Deus, não o busque na natureza. Não o busque dentro de você. Dentro de você não está Deus. Está você. Então, busque em Jesus. Quer ver Deus? Olhe para Jesus. Ele autentica a obra de Deus nesse mundo, queridos. Ele é a luz do mundo. Ou seja, Jesus Cristo é a representação exata da substância de Deus. É o que esse versículo aqui está dizendo. Jesus é a mais perfeita revelação do Pai. Ou seja, quem quer ver a Deus precisa olhar para Jesus. Ele é a expressa imagem do ser divino. Ele é a imagem perfeita do Deus vivo. Vale a pena ler João 14, 8 a 11, para contextualizar a declaração aqui de Hebreus. Disse-lhe Filipe, disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conhece, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz todas as coisas. Detalhe, queridos, com uma afirmação como essa aqui, muitos entram em heresia e dizem: Jesus é o Pai. Não, Jesus é um com o Pai. O Pai é uma pessoa, Jesus é outra pessoa, e o Espírito Santo é outra pessoa. Pastor, me explica. Não sei explicar, mas é uma verdade revelada na Bíblia. Colossenses 2,9 diz: em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 1,15 a 17 diz ainda que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e tudo subsiste nele. Que declaração formidável!
Jesus é a imagem do Deus invisível. A palavra imagem no grego é eikon e significa espelho. Ou seja, Jesus é o espelho de Deus. Por exemplo, se fosse possível, uma conjectura, se fosse possível, Deus olhar no espelho, veria o rosto de Jesus. Se Jesus olhasse no espelho, veria o rosto do Pai. Esse seria o sentido de imagem aqui. Portanto, Jesus é plenamente igual ao Pai em todas as suas qualidades e atributos. Quando vemos a Jesus, vemos a glória de Deus. Ao se referir a Jesus, João disse o seguinte lá no capítulo 1:14 do seu Evangelho: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Portanto, amado, quando lemos a palavra de Jesus, estamos aprendendo a palavra do Pai. Onde quer que alguém tenha visto ou experimentado algo de Deus, foi a Jesus Cristo que ele viu e experimentou. Portanto, Jesus não é um ser fragmentário, não, ou incompleto. Pelo contrário, ele é a expressão total e exata de Deus. Sendo assim, a combinação das duas palavras, resplendor e imagem, é uma tentativa dupla de expressar a mesma coisa, a exata semelhança do Filho com o Pai. Em quinto lugar, Jesus tem uma palavra de poder. Estou já chegando quase no final. Versículo 3, parte C. Diz que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder, ou por sua palavra poderosa. Ele sustenta todas as coisas por sua palavra de poder. Que expressão profunda, queridos. Jesus não é somente o criador do universo, como descrito aí no versículo 2. Ele é também um sustentador de todas as coisas, como está escrito aí no versículo 3. As duas passagens se completam e revelam o poder divino de Jesus. Jesus fala e por meio da sua palavra todas as coisas são sustentadas, todas as coisas são preservadas, todas as coisas são suportadas. Ele sustenta o universo no rumo que quer que ele siga. Amado, Jesus não é somente o Criador, não, ele é também o seu mantenedor, sustentador. É Jesus quem mantém o universo em equilíbrio, é ele quem mantém as galáxias em movimento, é ele quem dá coesão, ordem e sentido a esse vasto e insondável universo, com mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. É ele quem espalha as estrelas no firmamento e conhece cada estrela por seu nome. Espantoso isso. O universo não se mantém fora da sua providência, nem sobrevive sem seu governo. Sem a sua providência, Jesus, o universo se desintegraria. Sem a onipotência do Senhor Jesus, haveria uma desintegração. Por exemplo, Jó 26:7 tem uma afirmação espantosa. Diz assim: ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada. Olha que coisa, queridos. Você sabia que essa é uma afirmação científica de Jó 26, versículo 7? Jó disse há mais de 4.000 anos que Deus estende os céus. Ou seja, ele disse que o universo continua se expandindo. E isso só foi descoberto em 1929 pelo astrônomo Edwin Hubble. Antes de Hubble, se pensava que o universo era estático. E mais, Jó disse que o planeta Terra era suspenso sobre o nada. Nós estamos sobre o nada. Você acredita nisso? Eu acredito. Na década de 60, a Terra foi fotografada por um satélite artificial e comprovou-se que realmente ela pairava sobre o nada. Não tem nada em volta. Os japoneses estão de cabeça para baixo e não caem.
E nós também, de cabeça para baixo ou para cima. Amado, Jesus é aquele que continua estendendo os céus e mantendo a terra flutuando sobre o nada. Ele sustenta o universo pela palavra do seu poder. Ele criou o universo pela palavra do seu poder. Ele criou o homem e a mulher pela palavra do seu poder. Ele criou os animais pela palavra do seu poder. Quando esteve aqui na terra, ele repreendeu o vento, disse ao mar: aquieta-te, acalma-te, e tudo se acalmou. Sabe por quê? Pela palavra do seu poder. Certa feita, um leproso aproximou-se de Jesus com uma pergunta nos lábios: Senhor, se quiseres, podes curar-me. E com a palavra do seu poder, Jesus disse: quero ser limpo. E a lepra foi embora instantaneamente. Nariz, orelha, ponta dos dedos, tudo foi refeito imediatamente. Palavra do seu poder. Jesus ordenou que os demônios saíssem e pela palavra do seu poder eles saíram. Ele curou os enfermos pela palavra do seu poder. Ele ressuscitou mortos pela palavra do seu poder. Amados, pare para pensar. Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E o mesmo Jesus que fez no passado, faz também no presente. O mesmo Jesus que expulsou demônios no passado, expulsa demônios no presente. O mesmo Jesus que curou enfermos e ressuscitou mortos no passado, continua realizando milagres e maravilhas no presente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Meu amado, guarde nisso. Aquele que é Senhor das estrelas, Senhor dos planetas, é Senhor também das circunstâncias em nossa vida. Ele não te perde de vista. Apesar de estar em um alto e sublime trono, Ele está também com abatido e contrito de espírito. Se Jesus sustenta o universo com a palavra do seu poder, será que não é poderoso para sustentar você, sua família, seus filhos, seus parentes, seus irmãos, ou aqueles por quem você ora? Continue crendo em Cristo, creia nele, espere nele, descanse nele, confie nele, e o mais Ele fará, para a glória de Deus. Em sexto e último lugar, Jesus é o nosso único Salvador e intercessor. Glória a Deus. O Criador dos céus e da terra, que criou esse vasto universo, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Versículo 3, parte D. Depois de ter realizado a purificação dos nossos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. E é fascinante a maneira que o escritor inspirado coloca aqui a sequência dos fatos, no versículo 3. Primeiro, ele apresenta Jesus como o herdeiro e criador de todas as coisas. Depois, olha aí, ele o apresenta como resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ele segue dizendo que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E agora, por fim, ele apresenta o Senhor Jesus como Salvador na terra e o intercessor no céu. Salvador aqui, intercessor lá. Na terra, Jesus realizou a purificação dos nossos pecados, como está aí no versículo 3. Ele fez, de uma vez por todas, o que os sacerdotes não conseguiam fazer. Isso porque, ano após ano, os sacerdotes entravam no Santo dos Santos com o sangue de animais para expiar as iniquidades do povo. Porém, Jesus, o nosso Salvador, morreu uma única vez por nossos pecados na cruz do Calvário. Hebreus 9, versículo 11 e 12 diz que quando Cristo veio como sumo sacerdote dos bens agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ou seja, queridos, Jesus foi ao mesmo tempo o sacerdote e o sacrifício, a oferta e o ofertante, o altar e o incenso. Sendo assim, a morte de Jesus na cruz para perdão dos nossos pecados é o auge, o alvo do seu envio à terra e a base do nosso relacionamento com Deus.
ninguém poderia encontrar perdão ou paz, ninguém poderia tornar-se justo diante de Deus e chegar a Ele se Jesus não tivesse morrido por nós. Jesus nos dá acesso, livre acesso ao Pai, em nome de Jesus. Portanto, a morte de Jesus na cruz do Calvário é o evento central da história por toda a eternidade. E mais, Jesus é o grande sumo sacerdote que, sendo perfeito, ofereceu o sacrifício perfeito, que é o seu próprio sangue, para nos purificar das nossas iniquidades, nossos pecados. E através da sua vida, morte e ressurreição, foi realizada a purificação dos nossos pecados. E agora, é o nosso grande sumo sacerdote, além do véu, oferecendo o seu sangue para o nosso perdão e abrindo o caminho de acesso pela qual o homem pode aproximar-se de Deus. Hebreus 10, 12 diz: mas este Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Finalmente concluindo, podemos dizer que no céu, Jesus é o nosso grande intercessor. Na terra ele foi e é o nosso Salvador. E no céu é o nosso grande intercessor. Versículo 3, parte D. Depois de ter realizado a purificação dos nossos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas e vive continuamente para interceder por cada um de nós. Amados, todos os profetas morreram, mas Jesus está vivo, está assentado à direita da majestade nas alturas. Certo comentarista diz que precisamos entender que a exaltação e a autoridade de Cristo foram concedidas a Ele como recompensa por sua humilhação. Em sua natureza divina, o Filho não poderia ser exaltado, porque já era infinitamente superior em majestade, glória e poder. Por outro lado, se o nosso mediador não fosse divino, não poderia assim ter participado da glória e do reinado divino. A elevação de Cristo, portanto, ao trono do poder soberano, à destra do Pai, só pode referir-se ao que se chamou reinado intercessório, pois Jesus aqui é descrito como resultado do seu sacrifício expiatório. Queridos, sendo assim, ele se assentou à direita de Deus, do Deus Altíssimo, em uma posição de majestade e poder sem par, como pessoa cuja obra terrena está consumada e como alguém cuja posição na nova ordem jamais pode ser desafiada. Portanto, tendo feito a expiação pelos nossos pecados, diz a palavra, assentou-se nas alturas como nosso intercessor. Nesse exato momento, Jesus está à direita do Pai, orando por mim e por você. Termino lendo Hebreus 12, 10, 12 a 15, que diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo de Deus. Glórias ao Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Pai de glória, Pai de poder, Rei dos reis, ó Senhor, te louvamos, Senhor, por tanta informação benéfica para a nossa alma, Pai. Como carecemos dia após dia nos lembrar que servimos a um Deus que é todo poderoso, que é majestoso, que é sábio, que é tremendo, que é engenhoso. Te adoramos, Senhor, te bendizemos, te glorificamos, Senhor, por todas as coisas criadas. Te adoramos, Senhor, pelos mínimos detalhes. Te adoramos, Senhor, por cada legume, cada verdura, cada fruta. Te louvamos, Senhor, por cada mosca, cada gaviota, vagalume, tudo criado por suas mãos, Senhor, que revelam, Pai, a majestade, o propósito e a grandeza do Senhor, Pai.
E mesmo sendo tão grande, tão sábio, a tua palavra diz que o Senhor se fez carne e habitou entre nós. E mais do que isso, se fez homem. Senhor, e foi à cruz para morrer a nossa morte, para derramar o teu precioso sangue, para nos comprar de volta para Deus, Senhor. Mesmo nós sendo ainda pecadores, o teu Filho Jesus morreu a nossa morte, e nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, te bendizemos. Senhor, te rendemos graças por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer, Senhor. Graças te damos por sua bondade, pela salvação que há em Cristo Jesus, Senhor, que é uma salvação graciosa. Pela graça sois salvos, diz a tua palavra, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, Senhor. Nós te rendemos graças, Senhor, por tão grande salvação concedida a pessoas tão indignas como nós. Te adoramos, Senhor, te bendizemos. Fica conosco, Pai, estende as suas mãos sobre nós. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha tocar em cada corpo, cada um que precisa de um milagre teu, Pai, de uma intervenção no corpo, Pai, um milagre, Senhor. Pai, realiza, Senhor, continua, Pai, sendo o mesmo. Eu sei que o Senhor é o mesmo, muitas vezes somos nós que mudamos, o Senhor não muda. Então aumenta a nossa fé, Pai, para que possamos crer mais e mais em milagres, crer na tua intervenção, crer no teu poder. Deus, em nome de Jesus, aviva-nos e seremos avivados. Fortalece-nos, Senhor. Crie em nós um coração puro. Em nome de Jesus, fica conosco, para a glória do teu nome.